Meu muito boa noite a todos, público presente, público online que nos assiste. 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 13 de novembro de 2024. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Pereira. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni, presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Fernando Henrique Barbosa de Souza. Presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. E Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 6 de novembro de 2024, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa da primeira secretária pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço à primeira secretária a proceder à leitura do ofício 158 de 2024, obras da Prefeitura Municipal de Cabreúva, tratando de resposta ao requerimento número 032 de 2024, de autoria do vereador Vitor Camargo e da vereadora Marlúcia Valente. Ofício 158 de 2024, obras, IPMC. Câmara Municipal de Cabreúva, requerimento 032/2024, assunto informações sobre a recém-inaugurado terminal rodoviário do bairro de Jacaré. A Câmara Municipal de Cabreúva, aos cuidados do senhor Vitor Camargo e Marlúcia Valente. Prezados senhores vereadores, prestando-se informações quanto às seguintes indagações. Quais razões justificaram a inauguração do novo terminal rodoviário do bairro antes da sua plena operacionalização? Existindo pendências ou problemas técnicos que impedem o início das atividades, pedimos uma descrição detalhada de quais são eles e o cronograma previsto para a resolução. Primeiro, a inauguração do terminal rodoviário do bairro Jacaré ocorreu antes de sua plena operacionalização por razões administrativas. O representante da construtora contratada garantiu que a obra seria finalizada dentro do cronograma estabelecido. Essa estratégia visava demonstrar o progresso e atender a demanda da população. No entanto, algumas áreas e instalações do terminal não estavam totalmente finalizadas ou apresentavam serviços de qualidade inferior. A mobilização excessiva de trabalhadores para cumprir os prazos resultou na diminuição da qualidade em vários detalhes e, como consequência, tornou-se necessário refazer e aprimorar acabamentos da obra para assegurar que o terminal atenda adequadamente às expectativas da comunidade. Segundo, várias pendências impediram o início das atividades no terminal rodoviário. Abaixo se lista os principais problemas técnicos que impactaram no atraso nas operações de transporte. Número 1, conformidade com o projeto. A contratada precisou atender os requisitos do projeto, cumprindo normas técnicas e garantindo o conforto e a funcionabilidade das edificações. Após a inauguração, a redução da equipe de trabalhadores pela construtora desacelerou o acabamento, resultando em atrasos. Número 2, cômodos administrativos. O acabamento desses espaços estava insatisfatório, apresentando falhas que exigiam melhorias e correções, além da necessidade de adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias para o uso pleno e contínuo. Número 3, impermeabilização da caixa d'água. A empresa subcontratou uma terceirizada para realizar a impermeabilização. Mas houve atrasos nos testes, o que impactou o prazo e impediu o uso completo das instalações hidrossanitárias e do sistema de combate a incêndios. Número 4, revisão das estruturas metálicas. Foi solicitada a revisão das linhas de soldagem do telhado, que apresentaram problemas estéticos e serviços inclusos. Ligação da energia elétrica. A ligação definitiva da energia elétrica aguarda a ação da concessionária Electro para substituir o relógio e o quadro provisório.
Esse processo enfrentou diversos trâmites burocráticos, sendo essencial para a finalização do contrato e aceitação da obra. Número 6, cronograma previsto. Espera-se que as operações de embarque e desembarque, assim como o uso dos sanitários, estejam disponíveis na próxima semana, em 11 de novembro de 2024, após a iminente finalização da instalação definitiva pela concessionária Elektro. Segundo, quais medidas foram adotadas para garantir que a estrutura do terminal ofereça conforto e segurança aos usuários? Em particular, gostaríamos de saber que foram realizados testes de eficiência das coberturas contra sol e a chuva. Primeiro, para garantir que o terminal ofereça conforto e segurança aos usuários, várias medidas foram adotadas durante o planejamento e a elaboração do projeto. Primeiro, layout funcional. Os projetistas desenvolveram um layout que atendesse às necessidades de embarque e desembarque, proporcionando espaços amplos e bem distribuídos para o fluxo de passageiros. Número 2, espaços de conveniências. Foram criadas salas para locação de pequenos comércios e uma lanchonete, visando oferecer comodidade aos usuários durante suas esperas e intervalos entre integrações de transporte. Número 3, informações técnicas da mobilidade urbana de Cabreúva. O projeto foi fundamentado em estudos realizados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que forneceram informações sobre o volume de usuários e as necessidades do sistema de transporte. Esses dados ajudaram a moldar as soluções adotadas. Número 4, medidas de segurança. O terminal contará com iluminação adequada, câmeras de segurança e acessibilidade para garantir a segurança e conforto de todos os usuários, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. Essas ações visam não apenas a funcionalidade do terminal, mas também a criação de um ambiente seguro e acolhedor para todos. Segundo, foi solicitado um projeto para o terminal desenvolvido com o objetivo de criar um ambiente prático e confortável, onde os usuários possam se acomodar durante os períodos de espera entre deslocamentos. Um espaço que garantisse a eficácia e eficiência em abrir as radiações solares e as precipitações. Assim, primeiro, objetivo do projeto. O projeto busca oferecer ventilação e iluminação naturais, proporcionando um abrigo funcional, sem que fosse um pavilhão fechado e escuro, mas essencial para proteger os usuários do sol e de chuvas repentinas, considerando que as condições climáticas anuais locais são características por estações bem definidas e chuvas ocasionais. Número 2, escoamento de água. Foram efetuados testes de condução e escoamento das chuvas para avaliar se não havia obstruções nos ramais do sistema de drenagem, assegurando que a cobertura não apresentou essa falha. Número 3, proteção solar. A escolha em projeto das telhas de Galvalume Sanduíche preconizou certificar a eficiência em bloquear a radiação solar durante as horas mais quentes do dia, proporcionando conforto térmico. Número 4, outros testes. Além das considerações anteriores, a eficácia das proteções solar e pluvial depende de métodos experimentais para testar, análises de custo-benefício, facilidade de implantação, manutenção e conservação. São ponderações subjetivas. A identificação dos prós e contras de diferentes soluções de cobertura ficou a cargo dos projetistas. 5. Determinação da área de cobertura. A área efetiva da cobertura foi determinada pelos projetistas com base nas praxis arquitetônicas. O desenho foi solicitado para atender às necessidades da quantidade média diária de usuários estimada para o projeto. Este aspecto está fundamentado em diretrizes delineadas pelos Códigos Sanitário de Obras e Edificações, normas ABNT e etc., que abordam a adequação das áreas do uso coletivo e público. Essas ações visam não apenas atender às demandas de conforto e segurança dos usuários, mas também assegurar a sustentabilidade e eficiência do terminal ao longo do tempo. Número 3, como foi feita a verificação da conformidade entre o projeto aprovado e a execução final da obra? Existiram ajustes durante a construção que poderiam ter afetado a qualidade ou funcionamento do terminal? O processo de verificação da conformidade
entre o projeto licitado e a obra executada foi essencial para garantir que todos os padrões e especificações fossem atendidos. Primeiro, revisão da documentação. A primeira fase consistiu em análise detalhada da documentação do projeto, incluindo os desenhos de construção e as especificações técnicas. Essa revisão assegurou que todas as informações necessárias para a execução da obra foram claras e completamente compreendidas. Número 2, inspeções periódicas. Em seguida, foram realizadas inspeções regulares no local da obra. Essas visitas tinham como objetivo acompanhar a implementação do projeto, verificando se as dimensões e marcações do terreno estavam de acordo com o planejado, além de se assegurar quanto ao uso dos materiais especificados. Registros documentais foram feitos sempre que não houvesse conformidade imediata, permitindo ajustes contínuos durante a execução. Número 3, controle de qualidade. O controle de qualidade foi rigorosamente executado. Isso incluiu a coleta de amostras para testes pertinentes, além da apresentação de notas fiscais pela construtora, atestando a boa procedência dos materiais e garantindo a qualidade do resultado final. Esse controle rigoroso dos fornecedores e a documentação associada garantem a conformidade com as legislações vigentes. Número 4, ações corretivas durante a construção. A contratada foi informada sobre a necessidade de adequações e correções, tanto de imediato quanto foram identificadas não conformidades. Cronogramas foram estabelecidos para garantir o cumprimento das metas de entrega e a resolução das pendências. Número 5, avaliação final. A avaliação final do projeto verificou se todo o terminal estava em conformidade com o projeto original e se atendia aos requisitos estéticos e funcionais. O termo do recebimento provisório atestou o atestado da obra, garantindo que todos os objetivos da contratação inicial foram alcançados. Este processo sistemático de verificação foi fundamental para assegurar que a obra não apenas atendeu às especificações contratuais, mas também ofereceu segurança e funcionabilidade ao usuário final. Segundo, durante a construção do terminal, realizados ajustes menores que, embora pudessem impactar a qualidade ou a funcionalidade, foram prontamente solucionados. Por exemplo, ajustes nas linhas de pisos podotáteis e da disposição dos bancos foram feitos para atender melhor às necessidades dos usuários. Esses ajustes, inerentes ao andamento das obras, não apresentaram relevância suficiente para merecerem destaque. O diálogo contínuo entre a construtora, os projetistas e a prefeitura assegurou que as soluções adotadas fossem eficazes e alinhadas ao projeto. Esse projeto de comunicação permitiu tratar rapidamente as questões identificadas, garantindo a qualidade e a funcionalidade da obra. Em suma, os pequenos ajustes realizados durante a construção foram gerenciados de uma forma eficaz, sem comprometer a qualidade ou a funcionalidade do terminal. A colaboração entre as partes e o foco na solução rápida das questões garantiram que o terminal atenda às expectativas da comunidade, oferecendo um espaço seguro e eficiente para os usuários. Atenciosamente, o fiscal do contrato da Prefeitura de Cabreúva, Gustavo Zaninetti, e Romário Júnior Mota da Silva, gestor do contrato da Prefeitura de Cabreúva. Lido. Informo que os documentos anexos à citada resposta permanecerão na Secretaria desta Edilidade à disposição dos interessados. Peço ao segundo secretário a proceder à leitura do ofício número 160, de 12 de novembro de 2024, do excelentíssimo senhor prefeito de Cabreúva, Antônio Carlos Mangini. Assunto: licenciamento do excelentíssimo senhor prefeito. Senhor vereador presidente, pelo presente ofício e para os devidos fins, à vista do disposto no artigo 18, inciso 5 da Lei Orgânica do Município de Cabreúva, artigo 83 da Constituição Federal, combinado com o artigo 278 do Regimento Interno, solicito a essa egrégia Câmara afastamento pelo período de 10 dias, a partir de 13 de novembro, nos termos do relatório médico que segue incluso.
Informo que serei substituído, na minha ausência, pela senhora vice-prefeita Noemi Medeiros Bernardes. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Mangini, prefeito. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Projetos de lei. Peço à primeira secretária a proceder à leitura do projeto de lei número 029 de 2024, de autoria do vereador Vitor Camargo, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei número 29, de 13 de novembro de 2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações financeiras que especifica em comunicações oficiais do Poder Público Municipal. Antônio Carlos Mangini, prefeito do município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Estabelece com o objetivo de promover maior transparência e controle social a obrigatoriedade de divulgação de informações financeiras que especifica nas comunicações oficiais do Poder Público Municipal, voltadas à publicidade de obras, programas, projetos, eventos e quaisquer outras iniciativas que envolvam a aplicação de recursos públicos municipais, estaduais e federais. Artigo 2º. Deverão ser divulgadas de forma clara e visível em todas as comunicações oficiais veiculadas através dos meios especificados no artigo 3º o valor total gasto com cada objeto de que a comunicação trate, até o momento da sua realização, e a estimativa do seu custo total, quando diferente daquele. Parágrafo único. O disposto do caput não se aplicará, primeiro, às comunicações ocorridas anteriormente à vigência desta lei, exceto quando replicadas integral ou parcialmente em novas comunicações oficiais. Segundo, as transmissões realizadas ao vivo, reserva esta não extensível às gravações das transmissões que sejam disponibilizadas em meios oficiais. Artigo 3º. Consideram-se, para fins de aplicação desta lei, os seguintes meios de comunicação mantidos, direta ou indiretamente, pelo Poder Público Municipal. Primeiro, sítios eletrônicos, redes sociais, mídias, indoor e outras plataformas digitais. Segundo, jornais, boletins, panfletos, correspondências e outros meios. Terceiro, painéis digitais, outdoors e banners de divulgação. Parágrafo único. Deverão atender ao disposto nesta lei os meios de comunicação de que trata este artigo, quando planejadamente utilizados em transmissões ao vivo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Cabreúva, 13 de novembro de 2024. Vereador Vitor Davi Risse Camargo. Justificativa. O presente projeto de lei tem como principal finalidade garantir maior transparência e fortalecer o controle social sobre a aplicação de recursos públicos no município de Cabreúva. A divulgação das informações financeiras nas comunicações oficiais sobre obras, programas, projetos, eventos e demais iniciativas é fundamental para assegurar que a população tenha acesso direto a dados claros e atualizados sobre os investimentos realizados pela administração municipal. A transparência no uso de recursos públicos é um dos pilares essenciais de uma gestão democrática, pois permite que a sociedade acompanhe e compreenda como os recursos oriundos de impostos, repasses estaduais e federais e outras fontes de financiamento são utilizados. Ao exigir a divulgação do valor total gasto e da estimativa de custo em todas as iniciativas municipais. Esta lei promove a clareza sobre os investimentos em andamento e permite que a população tenha ciência sobre a alocação do orçamento público. A disponibilização dessas informações financeiras em diversos meios de comunicação oficiais cria condições para o exercício do controle social, pois permite que a população e os órgãos de fiscalização acompanhem a execução financeira e a transparência dos gastos municipais. Este projeto incentiva a participação cidadã,
ao disponibilizar informações acessíveis e relevantes para que os munícipes possam questionar, sugerir e, se necessário, denunciar possíveis irregularidades. Ao detalhar os meios de comunicação em que devem ser divulgadas as informações financeiras, o projeto garante que a transparência não fique restrita a um ou outro canal, mas que seja abrangente, alcançando o máximo possível de cidadãos. A inclusão de plataformas digitais, mídias sociais, impressos, outdoors e outros meios contribui para que a população receba as informações de forma ampla e padronizada, independentemente do formato de comunicação utilizado. Este projeto de lei ainda prevê exceções necessárias para flexibilizar sua aplicação em situações específicas, como em transmissões ao vivo e comunicações anteriores à sua vigência. Tais exceções foram cuidadosamente formuladas para preservar a praticidade da norma, sem comprometer a transparência nas comunicações futuras ou nas gravações das transmissões mantidas nos meios oficiais. Portanto, este projeto de lei apresenta uma medida relevante e inovadora para a gestão pública de Cabreúva, alinhando-se aos princípios da administração pública de legalidade, publicidade, eficiência e moralidade, e oferecendo aos cidadãos um instrumento concreto para o exercício da cidadania. A implementação desta lei contribuirá para uma administração mais transparente e responsável, fortalecendo a confiança pública e promovendo uma gestão municipal mais próxima das demandas e expectativas da sociedade. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Cabreúva, 13 de novembro de 2024. Vereador Vitor Davi Risse Camargo. Lido. Encaminho o referido projeto de lei para a Procuradoria Jurídica, para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Projetos de decreto legislativo. Peço ao segundo secretário proceder à leitura do projeto de decreto legislativo número 010, de 13 de novembro de 2021, de autoria da Mesa da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 010, de 13 de novembro de 2024, de autoria da Mesa da Câmara. Concede ao senhor Antônio Carlos Mangini, digníssimo prefeito de Cabreúva, licença por motivo de doença. Artigo 1º. É concedida ao excelentíssimo senhor prefeito municipal licença por motivo de doença pelo período de 10 dias a partir de 13 de novembro de 2024. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 13 de novembro de 2024. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador presidente. Devani Cristina de Araújo Deboni, vereadora primeira secretária. Marcelo Defende, vereador segundo secretário. Encaminho o referido projeto de decreto legislativo para a Procuradoria Jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Indicações. Peço à primeira secretária proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 186 de 2024. Providências no sentido de que seja efetuado o asfaltamento das ruas Egito e Argélia, localizadas no bairro Vilarejo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção de providências, entrando em contato com a Secretaria Municipal competente, no sentido de que sejam asfaltadas as ruas Egito e Argélia, localizadas no bairro do Vilarejo,
O asfaltamento dos logradouros mencionados servirá para melhorar a condição de vida dos moradores residentes das mesmas, pois sofrem com a poeira em épocas de estiagem e com o barro em épocas de torrenciais chuvas, sem contar que melhorará o trânsito de veículos pelas vias. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 11 de novembro de 2024. Vereador Vitor Davi Risse Camargo. Indicação número 187 de 2024, promoção de estudos e gestões visando a reforma e revitalização da EMEB Vilásio Xisto Berion, localizada no bairro Vilarejo. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a adoção de providências, entrando em contato com a Secretaria Municipal competente, no sentido de que sejam efetuadas reformas e promovidas a revitalização da EMEB Vilásio Xisto Berion, localizada no bairro Vilarejo. O prédio onde se localiza o referido estabelecimento de ensino está em péssimo estado de conservação, necessitando de reformas urgentes e revitalização para dar melhores condições de ensino aos alunos e de trabalho aos professores, servidores e às demais pessoas que frequentam a escola. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, 11 de novembro de 2024, Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Indicação número 188 de 2024, providências urgentes para estender o horário de atendimento do velório municipal de Cabreúva, para compreender o período noturno. A experiência de perda de um familiar ou ente querido não é fácil para ninguém. Por isso que, nesses momentos tristes, o mínimo que desejamos a oferecer às pessoas de luto é a realização de um velório respeitoso para aqueles que vão embora, e cuja realização ocorra sem causar mais transtornos aos enlutados, geralmente pessoas próximas aos falecidos e já sentimentalmente bastante abaladas. Apesar de bastante óbvio, esta não é uma consideração que o povo cabreuvano pode dar por garantida, pois, infelizmente, tem havido casos de pessoas passando por grandes dificuldades para conseguirem utilizar os serviços públicos oferecidos pelo velório municipal da nossa cidade, o que com explícita franqueza comove, e muito. Ao que tudo indica, a maior dificuldade decorreria de um desencontro na prestação dos serviços de atendimento do velório municipal, que não funcionaria após as 17 horas, e de liberação dos corpos de falecidos pelos hospitais. Este último não mais se daria no período noturno. Assim ocorrido, o óbito durante a noite, os hospitais exigiriam dos parentes das pessoas falecidas a remoção dos corpos logo pela manhã. Todavia, a remoção desses só seria possível mediante autorização do velório municipal, com o qual contato algum foi possível. A situação é insólita e requer imediatas tratativas. Assim sendo, indico ao excelentíssimo prefeito do município de Cabreúva providências junto a quem competir, visando estender o horário de atendimento do velório municipal para também compreender o período noturno, se possível, tornando um serviço 24 horas. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 6 de novembro de 2024. Vereadora Marlúcia de Fátima Valente. Indicação número 189 de 2024. Oferecimento gratuito de transporte de volta a seus lares as pessoas que tenham sido encaminhadas às unidades de saúde de Cabreúva por ambulâncias. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal de Cabreúva providências para ofertar gratuitamente na UPA Jacaré Antônio Barradel e Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva às pessoas que até elas tenham sido levadas pelas ambulâncias da prefeitura, transporte de volta às suas residências, porque muitas vezes os pacientes desses lugares recebem alta clínica em relação aos motivos que os levaram até ali. No entanto, não têm condições financeiras para arcar com o retorno a seus lares, ou ainda apresentam outras comorbidades que não lhe garantem um retorno seguro quando sozinhos. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 6 de novembro de 2024. Vereadora Marlúcia de Fátima Valente. Lido. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Peço ao segundo secretário proceder à leitura do convite da audiência pública de discussão do projeto de lei do orçamento para o exercício de 2025.
Convite, audiência pública. O presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Controle Orçamentário da Câmara Municipal de Cabreúva, no uso de suas atribuições legais, convida Vossa Senhoria para a audiência pública de discussão do projeto de lei número 025, de 1º de outubro de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025, prevista no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, a ser realizada na sede do Legislativo Municipal, cito a Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, número 395, Centro, no dia 22 de novembro de 2024, sexta-feira, a partir das 19 horas. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 4 de novembro de 2024. Marcelo Defende, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Controle Orçamentário. Gostaria de informar que está disponível no site deste Poder Legislativo, câmaracabreúva.sãopaulo.gov.br, formulário destinado à participação popular no projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2025, o qual ficará disponível até 21 de novembro de 2024, quinta-feira, dia anterior à realização da audiência pública do projeto de lei orçamentária. Repetindo o site, câmaracabreúva.sp.gov.br. Expediente recebido de diversas localidades. Informe que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo, Liceu Emaús, referente ao mês de outubro de 2024, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria desta entidade para aqueles que desejarem poder tomar conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Pereira. Presente. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Fernando Henrique Barbosa de Souza. Presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo o número legal, dou início à ordem do dia da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço à primeira secretária a proceder à leitura do requerimento número 034 de 2024, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Requerimento número 034 de 2024. Requeremos, na forma regimental, ouvido douto e soberano plenário, seja concedido o regime de urgência especial para discussão e votação na presente sessão ordinária do projeto de decreto legislativo número 010, de 13 de novembro de 2024, de autoria da mesa da Câmara, que concede ao senhor Antônio Carlos Mangini, digníssimo prefeito de Cabreúva, licença por motivo de doença. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, 13 de novembro de 2024. Mesa da Câmara Municipal, vereador presidente Eduardo Antônio de Oliveira, vereadora primeira secretária Devani Cristina de Araújo Deboni, vereador segundo secretário Marcelo Defende. Coloco em discussão o referido requerimento. Coloco em votação o requerimento número 034 de 2024. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os contrários, se levantem. Considero aprovado o requerimento número 034 de 2024. Tendo em vista que o projeto de decreto legislativo número 010 de 13 de novembro de 2024, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que, abre aspas, concede ao senhor Antônio Carlos Mangini, digníssimo prefeito de Cabreúva, licença por motivo de doença, fecha aspas, foi lido no expediente da presente sessão ordinária. Solicito aos integrantes da Comissão de Justiça e Redação para que dê parecer verbal sobre o projeto. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, vereador Vitor Camargo. Favorável. Membro, vereadora Marlúcia Valente. Favorável.
Membro, o vereador Marcelo defende. Favorável. Portanto, coloco em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 010 de 2024. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Considero aprovado o projeto de decreto legislativo número 010 de 2024. Peço à primeira secretária a proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 13 de novembro de 2024, quarta-feira, às 19 horas. Discussão e votação do projeto de lei número 012, de 20 de maio de 2024, de autoria do vereador Vitor Davi Risse Camargo, que institui a política de habitação denominada Programa Aluguel Social, no município de Cabreúva, São Paulo. Câmara Municipal de Cabreúva, 11 de novembro de 2024. Vereador presidente Eduardo Antônio de Oliveira. Tendo em vista que o projeto de lei número 012, de 20 de maio de 2024, de autoria do vereador Vitor Davi Risse Camargo, que, abre aspas, institui a política de habitação denominada Programa Aluguel Social, no município de Cabreúva, fecha aspas, se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, coloca em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Vitor. Boa noite a todos os presentes, público de casa, senhores vereadores. Projeto de lei, Programa Aluguel Social, é um projeto, como foi dito aqui, datado do dia 20 de maio deste ano. Teve algumas, por solicitação de vereadores, foi prorrogado um pouco a votação desse projeto, mas acredito que hoje ele será votado. Para quem não acompanhou outras sessões, o projeto Aluguel Social ele veio de uma demanda, eu apresentei lá em fevereiro, eu fiz uma postagem a respeito de um projeto meu que havia passado aqui na Câmara, e aí uma assistente social entrou em contato comigo, uma pessoa que trabalha na rede, falando e cobrando sobre políticas de habitação, e cobrando também sobre políticas no geral. Trabalha há um tempo no SUAS, mas o principal público, a população que mais necessita da assistência, às vezes não chega. E falou sobre habitação, eu deixei claro para ela que a gente não tinha como fazer casa popular, o executivo pode fazer com verba própria ou de outras esferas, mas que eu conhecia um projeto chamado Aluguel Social, que não resolvia o problema até então, mas ajudaria em outras circunstâncias. E desde então, foi montado esse projeto, que foi passado com essa assistência social, depois passei para outra assistente dar uma olhada do que achava, cada um ia colocando ali a sua contribuição. Passei junto com o CREAS, passei com Defesa Civil e também costurei junto com a Secretaria de Ferraz de Vasconcelos, que já aplica essa política há um tempo, para saber como que funciona, enfim. Esse programa Aluguel Social, gente, nada mais é do que o repasse de até R$ 700, mas para pessoas vítimas de uma calamidade pública, como aconteceu lá no Bananal, em 2020, aquela enchente. Então, tem uma pessoa que teve perdeu a casa, perdeu tudo, não tem parente, não tem para onde correr, aí a prefeitura dá esse subsídio por um ano, podendo ser renovável por mais um ano. Pessoas, mulheres vítimas de violência doméstica, que também, às vezes, não tem condição de se manter e tem que ficar na mesma casa com o agressor. Então, como você tem uma política Maria da Penha, mas o que acontece? Se não for preso, as pessoas vão ficar continuando na mesma residência. Então, essa política também responde a essa demanda. Também tem a questão do lar cristão, dos jovens que às vezes saem do lar cristão, o lar que só fica até 18 anos, salvo raras exceções. E aí, às vezes, não tem um trabalho, não consegue se manter, o jovem é órfão. Então, são para esses casos, casos bem específicos. Tanto que a gente levantou, daria em torno, no primeiro momento, aí, de 15 famílias assistidas.
Então é isso. É um projeto que visa atender essa demanda, né? E a gente está aqui, eu sempre falo, né, às vezes o pessoal se apega um pouco no mérito de quem faz, mas a gente está aqui de passagem, todos estamos de passagem. E o que fica é o legado do que a gente tentou fazer. Né? Muita coisa não consegue, muita coisa às vezes não sai do jeito que a gente queria, mas o tentar e tentar até a gente conseguir fazer com que as pessoas, principalmente as que mais necessitam, que elas sejam atendidas. Esse projeto, para o ano que vem, né, a gente já colocou para o ano que vem, por causa do problema das eleições, para não dar outros entendimentos, né, então, caso ele passe, ele começa a valer dia 1º de junho de 2025, e o custo desse projeto para o ano que vem, né, que são 15 famílias, 7 meses, é de R$ 73.500, que para uma prefeitura que vai arrecadar aí mais de 350 milhões esse ano, né, é 0,02% da receita corrente líquida. Então, é muito pouco perto do ganho das pessoas, principalmente, que mais precisam. Claro que depois, para 2026, o ano inteiro, e aí já pode ficar, né, renovar por mais um ano, aí já são 30 famílias, enfim. E a gente, até conversando com o pessoal da Secretaria da Assistência, né, o trabalho da assistência tem que ser feito para que menos pessoas, né, dependam, mas na parte, quando a gente faz aqui o estudo de impacto, a gente tem que considerar essas pessoas e esses valores. Então, eu peço, né, aí a todos os vereadores que a gente consiga aprovar essa importante política e que seja um passo, né, por uma política muito maior de habitação, uma política muito melhor de assistência. Então, peço a colaboração de todos para que seja passado esse benefício eventual. Obrigado, presidente. Ainda discussão? Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra à vereadora Marlúcia. Boa noite a todos. O vereador que foi o autor do projeto, ele especificou aqui alguns requisitos, que é o que eu acho que a gente tem que frisar muito. É o que eu andei comentando aqui, nós tivemos uma reunião muito produtiva, onde a secretária estava presente, e quase todos os outros vereadores. Eu acho que o mais importante é a gente saber muito bem sobre os requisitos. Por quê? Para a gente não levantar a falsa ilusão do munícipe que, a partir de aprovada essa lei, ele vai ter esse dinheiro para ajudá-lo. Não é isso. Né? O projeto, você tem que estar incluso nesses requisitos, os quais ele falou aqui, eu vou repeti-los, né? Que você pode ter sofrido uma calamidade pública ou uma violência doméstica, você não pode possuir vínculos familiares. Os jovens que estão em abrigos e que têm que sair daqueles abrigos, se estiverem sem o suporte. Então, tem tudo isso. E uma das medidas também que eu acho muito interessante para você conseguir ter esse benefício é aqui, considere-se de baixa renda a família ou indivíduo com renda mensal per capita de até 50% do salário mínimo. Então, vai somar a renda dessa família, se tiver o filho com a mãe, ou a mãe com 2 filhos, vindo de que essa renda familiar ela pode ser oriunda do trabalho ou de outras fontes de qualquer natureza, tipo os auxílios, qualquer coisa. Não atingiu os dá R$700, mais ou menos, vamos colocar R$800, que é metade do salário mínimo, mais ou menos, né? A renda per capita, você não vai ter acesso a esse benefício. Então, foi isso que eu falei, assim, que a gente tem que divulgar muito isso para a gente não vender um peixe, ou a gente talvez não explica direito e isso ficar ilusório na cabeça da pessoa. Então, eu gosto muito de frisar, isso foi o que eu falei o tempo todo, vamos frisar os requisitos, vamos frisar para a gente não levantar essa falsa esperança. Tá? Então, eu serei favorável. A gente sabe que é um projeto que, toda vez que envolve o financeiro, que sem dúvida, o ponto final dado pela prefeitura,
pelo Executivo, de acordo com as suas prioridades e condições, a gente sabe que acaba sendo estudado mais a fundo lá em cima. Então, esse projeto sendo aprovado também, tem a parte da adequação que a Prefeitura também pode fazer. Então, eu sou favorável ao projeto, tá, presidente? São essas as minhas considerações. Ainda discussão? Eu peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Devani. Então, vamos lá. Eu fui a vereadora que pediu para estar retirando o projeto por conta de analisar e poder saber um pouco mais sobre no que ele iria funcionar, quem ele ia alcançar e de que forma seria um projeto funcional ou mais um projeto sem condições de ser realizado. Então, eu fui saber com quem, por menos que saibam, sabe mais que nós, vereadores. Eu fui até a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e pedi uma análise, conversei certinho, porque é bonito a gente falar em políticas públicas sociais. Eu gosto muito de políticas públicas sociais. Porém, em conversa com as secretárias, existe sim ações previstas de 2025, entre 2025 e 2028. E vamos lá, então. Essas ações, uma coisa depende da outra. Como, por exemplo, eu não consigo construir nada do alicerce. Não adianta eu comprar os móveis sem eu ter a minha casa. E assim, de uma maneira que eu quero passar para vocês, é assim. Dentre as políticas públicas, existem já, hoje, por exemplo, a secretaria já atende essas pessoas, por exemplo, o Lar Cristão. O Lar Cristão, ele já tem um projeto, já tem um trabalho lá dentro. Eles não colocam o jovem na rua. O jovem, ele é direcionado, tem um trabalho, eles participam do Jovem Aprendiz e tudo mais. Tá. Aí vamos. Esse projeto vai atender as pessoas que vocês veem nas ruas aí? Não. Ele não vai atender essas pessoas. Por quê? A maioria dessas pessoas não são do município. E as que são do município, elas têm casa para morar. Elas têm casa para morar e muitos são ouvidos e não querem de forma alguma voltar para casa porque elas têm vícios. Elas preferem utilizar do vícios e desapegar da casa e da família. A assistência vai até onde ela alcança. Aí entra, você fala sobre a política pública, como que você tem as ações previstas, e eu aprovando esse projeto, ele está aqui, aluguel social. Quer queira, quer não, a vereadora fez um apontamento aí. Inclusive, fez um apontamento também na reunião, que eu acho correto, porque quando aprovado o projeto, todo mundo vai procurar, porque as pessoas têm esse hábito mesmo, da forma que elas interpretam aluguel social. Vai todo mundo achar que tem direito ao projeto social. E para a partir que, supomos que seja aprovado o projeto aqui, ele tem até junho do ano que vem para ele ser executado. E para executar esse projeto, a assistência precisa de vários funcionários, a secretaria precisa de vários funcionários, que têm que ser contratados esses funcionários. Então, vão ser contratados todos esses funcionários necessários até junho do ano que vem, para poder colocar o projeto. E se elas têm a ação prevista de 2025, elas têm um projeto, com certeza, de gestão. Elas têm um projeto de como funcionar cada coisa. As mulheres vítimas de violência, eu sou mulher, vítima de violência.
Hoje, por exemplo, eu tenho um caso em comum. Ontem, uma mulher me ligou, que sempre ela liga pedindo, precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, a gente orienta a assistência social, a gente orienta de que forma conseguir esses recursos. Tudo bem. Aí ela me ligou à noite que ela não queria, que a cesta já não estava mais ajudando ela, porque o que a filha dela come são coisas diferentes do que vem na cesta. Aí brigaram e o marido foi embora. De madrugada ela me ligou, que o marido tinha ido embora para casa. Mais do que depressa, com certeza, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar essa mulher. Aí, quando eu liguei hoje, o marido já tinha voltado para casa de novo. Eles tinham brigado, o marido tinha voltado para casa. Então, são umas coisas diferenciadas, e que a assistência, existe também a Lei Maria da Penha, né? Como que você tira alguém? Eu vou ajudar uma mulher, fornecendo para ela teria direito no aluguel social. Ela mora aqui em Cabreúva. Eu posso alugar essa casa fora daqui? Eu posso ajudar ela, dar essa ajuda para ela alugar uma casa fora daqui? Ou ela vai arrumar uma casa aqui mesmo, onde ela foi agredida? Então, são algumas coisas que têm que ser realmente trabalhadas por pessoas que, por menos que saibam, como eu disse aqui, eu não sei falar bonito, eu sei falar de maneira prática. Nós temos que ouvir as opiniões, eu não falo nem opiniões, eu falo as sugestões. As secretárias e adjuntas, elas vieram até aqui para passar. E cada um entendeu da sua maneira. E da maneira que eu entendi, espero que seja respeitada a minha maneira de pensar, porque o respeito é bom e mulher gosta de respeito também, principalmente nas falas. Então, cada um tire a sua conclusão. Na minha conclusão, esse projeto é bonito de se falar, mas praticamente impossível dele acontecer. Onde que vocês encontram uma casa aqui por R$700? Ah, mas é uma ajuda. Como? Se ela não tem nada, o que ela vai fazer com... Onde que vai arrumar um lugar com R$700? Ah, mas é só uma ajuda. E daí? Ela vai pegar os R$700, vai ter que ir locar alguma coisa? Então, é bonito, sim, de se falar, mas está difícil dessa maneira de acontecer. E eu aproveito também na discussão para parabenizar a secretária e a adjunta, que tem feito, sim, aconteceram várias coisas que foi necessário a ajuda da secretaria, e elas ajudaram, sim. A secretaria teve presente em tudo que precisou. Então, eu acho, sim, é muito bacana de se falar, mas desse projeto, eu não sou contra políticas públicas sociais. Eu sou contra a maneira de inserir, de fracionar uma parte e mandar como projeto. Eu acho que a coisa tem que ser construída. Então, hoje, eu sou contrária ao projeto. Ainda em discussão? Peço a palavra, presidente. Cedo a palavra ao vereador Pereira. Boa noite aos meus amigos pares, a todos que estão presentes aqui. Eu também sou contrário a esse projeto, é muito verde esse projeto. Tá? Quando se fala em catástrofe, nós temos o Tietê aqui, que já alagou, muitas famílias ficaram desabrigadas, e na época o prefeito ele deu todo o suporte. Tá? Não sendo repetitivo, a Devani foi muito bem nas palavras a respeito da Lei Maria da Penha, certo? O que acontece? Eu entrei em contato com a Guarda Municipal para ver quantos boletins foram feitos a respeito de mulheres vulneráveis. Tá? Nós temos aqui uma família que mora em Cabreúva. Tá? Mora o pai, mora a mãe, moram os irmãos, tá? E acontece
um entrever dentro da família, e você vai pegar essa moradora e vai levar ela para uma outra cidade. Vai levar ela para uma casa social numa outra cidade, com 2 filhos, não sei. O que pode acontecer? Você arrumar um lugar por R$700. Como é que vai ser feito esse contrato? Quem é que vai fazer esse contrato? Quanto tempo é que ela vai precisar ficar nessa casa? Então, eu acho não, né? Esse é o meu pensamento. Ela vai ficar mais vulnerável em outra cidade do que ela ficar perto dos parentes dela. Então, eu sou o contrário desse projeto. A respeito das crianças lá do Lar Cristão, eu estive conversando com o presidente lá, e realmente eu perguntei para ele, as crianças quando fazem 18 anos, para onde eles vão? Eu falo, olha, todos eles aqui, automaticamente, eles saem já com o destino certo. Tá? 2 casos esporádicos que teve lá, que eram alunos especiais, a prefeitura arrumou lugar para que eles ficassem em uma clínica. Então, não deixaram nada. Então, a prefeitura cumpriu com a parte dela, de essas 2 crianças, né? Hoje eles moram numa clínica subsidiado pela prefeitura. Tá? Isso foi palavras do presidente lá do Lar Cristão. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito bem isso, para não dar o que a vereadora Marlúcia disse. Que muita gente vai achar que esse projeto ele cabe todo mundo. Então, tem que ser um negócio bem mais estudado. Tá? Então, o meu voto é contrário, presidente. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 012 de 2024. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Considero rejeitado o projeto de lei número 012 de 2024. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Uso da palavra em tema livre. Solicito ao segundo secretário para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Vereadora Marlúcia, vereadora Devani, vereador Vitor. Conceda a palavra à vereadora Marlúcia. Senhor presidente, conforme o nosso regimento interno, a palavra livre é livre para os vereadores e eu vou me ausentar. Muito obrigada. Por nada, vereadora. Boa noite novamente a todos. Eu só quero falar aqui sobre as 2 indicações que eu fiz, para que não tenha um entendimento diferenciado do que realmente eu propus. Eu coloquei aqui providências urgentes para estender o horário de atendimento no velório. O que é isso? Não é que é para ter sepultamentos noturnos, é para atender às necessidades das pessoas quando elas precisam daquele auxílio sepultamento. O que acontece? Hoje, uma pessoa, vamos supor que ela falece 4h em Jundiaí ou em qualquer outro lugar. Aí ela precisa tentar adquirir aquela cota do sepultamento gratuito. Ela não tem como ela entrar em contato, porque a secretaria já fechou, não tem ninguém para atender essas pessoas. Volta a atender no outro dia, às 8h. Só que o que acontece? Às 7h, os corpos estão sendo liberados. E aí a pessoa traz, ainda tudo bem, ela pode até trazer, igual aconteceu, traz para o velório aqui no centro. Vamos supor que ela consiga ainda trazer. Chega aqui, ela não sabe se ela vai adquirir essa cota, se ela não vai adquirir, ela tem que ir no CRAS, do CRAS ela tem que fazer todo o estudo, e se ela for conseguir essa cota que hoje está sendo lá no memorial, eles têm até 1h para dar a liberação.
Então, está ficando um espaço muito grande onde precisa urgentemente ser estudado isso. Então, foi essa a indicação que eu fiz. Não é para que o velório aconteça noturno. Isso aí a gente sabe que não está acontecendo, e não é isso. É que seja as burocracias tente a resolver mesmo em horários não comerciais, para evitar esses danos e que a pessoa possa se despedir do seu ente querido com dignidade e tranquilidade. Tem casos de pessoas ficando até 10 horas, até 9 horas, com todo assim, agradecimento, muitas vezes, até da secretária que a gente liga, ela tenta intervir, mas as normas estão erradas. Não sei se tem a ver até mesmo com o contrato lá do memorial. Precisa rever isso aí para ver certinho, para essa cota ser menos dificultosa quando a pessoa precisa. Então, o motivo dessa minha indicação foi essa. A outra indicação que eu fiz aqui em relação à ambulância, sobre o socorro, que a gente sabe que há tempos que isso acontece, que a pessoa passa mal, liga, a ambulância vai, o caso pega, leva para a UPA, para a Santa Casa, para qualquer centro de emergência. E depois dela ser medicada, muitas vezes, passa aquele súbito ali na hora, a pessoa é dispensada e, infelizmente, a ambulância não pode levá-la para casa. Precisa muito estudar isso também, porque a pessoa toma o medicamento, muitas vezes ela está lá sozinha, ela tem que sair, aparentemente, lógico, ela está boa, ela tem que pegar um ônibus, pessoas que me procuraram para que eu pudesse fazer sobre isso, já desmaiaram, já teve parente que desmaiaram no ponto do ônibus esperando. Então, a gente sabe dos recursos, muitas vezes ditos escassos, sabe das prioridades, mas isso hoje tem que ser visto como prioridade. Então, foram essas duas indicações que eu fiz, que eu queria deixar bem claro aqui, o teor delas, delas certinho. Agora, eu queria aqui passar um pedido para que a prefeitura olhasse com carinho, eu fiz abri alguns protocolos, olhei as estradas rurais. A gente sabe que toda vez acontecem essas chuvas, graças a Deus, e aí vem o transtorno, buracos, locais onde os carros já não estão conseguindo transitar direito, por causa dos buracos que foram abertos. Então, eu peço à prefeitura que, novamente, pense levar a sério um cronograma. Uma vez eu fiz esse cronograma, a proposta desse cronograma, do que é? Independente de chuva, independente de seca, que já fique ali aquele cronograma de toda vez passar nas estradas rurais. Hoje foi feita uma malha viária muito grande na cidade, então diminuiu muito as nossas estradas rurais. Tem como dar atenção, é inadmissível que elas continuem ruins, porque tem como você fazer um revezamento e deixá-las sempre com manutenção atualizada para evitar qualquer danos quando vem a chuva. Tá? Então, as chuvas são muito boas, são ótimas, mas a gente tem que pensar sobre isso. E, por falar em chuvas, desejo aqui chuvas de bênçãos para o nosso prefeito, que hoje está aniversariando. Do fundo do meu coração, que todas as bênçãos favoritas sejam sempre do seu lado. Mas é isso, boa noite a todos. Será a palavra a vereadora Devani. Boa noite, público presente, público online, meus colegas vereadores, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todas vocês aqui. Eu sei o motivo que vocês estão presentes aqui. Eu também estou contente. Depois o presidente conversa um pouco a mais aí com vocês, Vamos colocar tudo no caminho certo. Com certeza vai dar tudo certo, E hoje vou ser bem breve aqui na tribuna. Nós assinamos aí, a mesa recebeu hoje a licença do prefeito, então eu estou passando para vocês que eu tive contato
Eu tive contato com o nosso prefeito hoje, e foram 10 dias de licença. Ontem ele passou por um procedimento, e graças a Deus passa muito bem. Por ele já teria vindo embora, mas o médico achou melhor que ele ficasse. Eu acredito que terça ou quarta-feira ele já esteja de volta, por conta que se ele ficar aqui, ele faz arte, né? Ele não para. Então, o médico achou melhor segurá-lo lá um pouco, mas graças a Deus está passando muito bem. E, como a vereadora falou aí, hoje é o aniversário dele, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o proteja de todo mal, que o mal, toda enfermidade, caia por terra, e ele fique bem, e se restabeleça, e em breve esteja aí. Porque trabalho, tem feito muito trabalho, muitos que com saúde não executaram 1/3 de coisas que ele tem feito, que tem desenvolvido aqui na nossa cidade. Então, prefeito, eu deixo aqui para você o meu abraço carinhoso, muito afeto, e que se restabeleça o quanto antes e esteja junto com nós. No mais, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. Conceda a palavra ao vereador Vitor Camargo. Muito boa noite, novamente, a todos. Queria começar já parabenizando aí o prefeito Mangini e desejando aí só boas vibrações para que ele volte quanto antes, que restabeleça na sua saúde, né? Algumas pessoas confundem, né? Eu acho que aqui a gente é inimigo, tem algum problema pessoal, mas não é isso, né? Cada um faz o seu papel, e o nosso papel aqui, enquanto Câmara, pelo menos deveria ser, também é fiscalizar, né? Não a vida pessoal do prefeito, da vice-secretária, mas sim o uso dos recursos públicos, que afinal eles são nossos. Gostaria de falar aqui do projeto de lei de minha autoria que foi lido hoje. É mais um projeto de lei de transparência pública, né? Uma construção aí bem bacana, né? Às vezes no formato como está, porque a lei exige uma forma de escrita, né? Mas assim, a grosso modo, explicando para vocês, toda a comunicação, seja poder público, quando a gente fala, é tanto prefeitura quanto Câmara. Toda a comunicação oficial, falando de programas, falando de obras, falando de eventos, que a prefeitura ou a Câmara for fazer, precisa ser colocado o valor, o custo deste programa. Estou aqui na escola Selma para apresentar, embaixo passo o valor da escola Selma. Vamos fazer aqui a festa junina, um cartaz, embaixo o valor da festa junina. Vai colocar nas unidades de saúde, está passando lá as obras que foram feitas, o valor de cada obra. Vai ter, acredito que agora, assessor de imprensa, para a próxima legislatura aqui na Câmara, vai divulgar o projeto de lei, que seria a do Vitor, projeto de lei mobilidade inclusiva, custo R$600 mil. Então, e para que é isso? Já tem no portal da transparência, ninguém está inventando moda, mas é para justamente ter o controle social, a população saber, bater os olhos lá. Pô, foi feita a rodoviária, 8 milhões e meio, 9 milhões. Você fosse construir, você vê em outras cidades, será que esse valor é fidedigno? Né? Então, a população vai começar a questionar, a ir atrás, porque é o dinheiro dela, é o dinheiro nosso. Então, é com esse intuito, poxa, mas o vereador está fazendo uma política que vai atingir 15 pessoas, mas vai custar 2 milhões, será que é um valor bem gasto? Então, é para trazer esse diálogo, esse controle social para a população. Não é nada além disso. E agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais aqui do programa Aluguel Social. Né? A gente já imaginava que não ia passar, infelizmente, né? Aqui os vereadores, muitos se preocupam mais com quem fez do que com a política em si. E isso muito me entristece.
Porque a gente deixa de construir coisas boas por conta de não vou dar um mérito. Gente, se passa um projeto aqui, é um projeto da Câmara. Eu sou um defensor da Câmara Municipal. Eu acho que todo mundo tem que fazer cada vez mais projeto. Salvo engano, se eu estiver enganado aqui, se eu falar uma besteira, vocês podem me corrigir. Eu não me recordo que seja projeto de lei de nome de rua, de título de cidadão. Eu não me recordo de ter votado contra um projeto de lei de vereador, a não ser um do Marcos Vignoli, porque deram o título de cidadão para uma pessoa que nunca veio para Cabreúva. Aí já não dava. Mas eu não me recordo. Então, assim, não que tem que aprovar tudo de qualquer jeito, vamos fazer. Mas eu acho que tem que ter um carinho, sabe, uma atenção e entender a importância que tem esse poder quando a gente constrói um projeto. E eu falo construir, não é só porque, é o Vitor que fez. Quando a gente constrói, aqui, eu sempre falo que é uma fábrica de leis. Aqui a gente mexe com projetos de lei do Executivo, salvo algumas privacidades, que a gente não pode mexer. A gente mexe com projetos de lei de vereadores. A gente altera alguma coisa, às vezes, para melhorar, às vezes, para tirar uma constitucionalidade. Então, assim, tudo isso que foi citado, eu sempre falo aqui, inclusive na tribuna, gente, um projeto de lei, inclusive esse que eu apresentei hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação para colocar, alguma emenda para melhorar, venham e vamos construir juntos. Agora, não constrói. E aí, vota ao contrário. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Mas, na verdade, o motivo é um só. É porque quem propôs fui eu. Será que se tivesse proposto um desses vereadores que votaram contra, será que se eles colocassem, será que teria passado o projeto? Então, isso que a gente precisa refletir. É por isso que eu peço para a população participar. Sabe? Eu não estou aqui para fazer média, eu não estou aqui para ficar sendo papagaio de pirata. Muitos eventos eu não sou chamado, não me incomodo com isso. Tenho feito o meu trabalho aqui e as urnas têm mostrado. Sem precisar pagar ninguém, fazendo o que eu acredito, fazendo o que as pessoas confiaram em mim. E isso que vocês têm que prestar atenção. É isso que a população precisa prestar atenção, precisa participar. Quem que está fazendo errado? Porque do jeito que é falado, o projeto de lei, parece que eu estou fazendo um crime aqui. Nossa, eu estou trazendo uma coisa que já falaram que vai trazer morador de rua de outra cidade, já falaram que eu vou iludir. Gente, R$700 não é muito? Não é. Mas entre 700 e nada, eu fui lá, falei com São Paulo, é 400. Ferraz de Vasconcelos é 600, é até 600. Então, mas aí não tem, conversamos com a secretária, também deixar claro aqui, eu tenho o maior respeito e admiração para a pessoa da Cecília, para a pessoa da Mayla, tenho nada contra, conversamos aqui, Os pontos que elas colocaram para mim, principalmente era a questão do orçamento. Eu falei, a gente ainda vai voltar à lua, a gente pode fazer emenda, o projeto é custo baixo para o ano que vem, são R$ 73.500. Então, eu coloquei algumas alternativas. E, mas como que vai funcionar? Colocar outras situações. Aqui, a gente, enquanto Câmara, esse tipo de projeto de lei, a gente faz um programa com diretrizes. Eu não posso falar assim, a secretária vai ter que fazer aquilo, a funcionária vai ter que fazer aquilo. Por isso que a prefeitura, quando passa o projeto, ela vai lá e regulamenta. A regulamentação da prefeitura é justamente para isso. Então, passou a lei, o programa está aqui, eu vou transformar isso em uma forma aplicável. Essa é a parte da prefeitura nesse sentido. Caso ela concorde que é um projeto viável. E esse projeto ele não foi um recorte, como foi colocado. Ele faz parte do benefícios eventuais. Tem essa situação que a vereadora citou, que depois disso, e eu sempre deixei muito claro, inclusive na reunião, que precisa ser feito, caso passasse, uma alteração na lei de benefícios eventuais. Daí a pessoa falou, mas por que não espera? Porque faz 10 anos que está para atualizar essa lei, não se atualiza. Então, assim, eu fico muito, muito triste, muito chateado, porque a gente sabe que aqui a Câmara não é de vitórias, eu sempre falo que são lutas, são de coisas que a gente acredita, das pessoas que se mobilizam, são de pautas importantes, mas eu fico muito triste de você votar contra algo para a população, porque, gente, o aluguel social não é para mim.
É isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Se não está bom, vamos melhorar. Né? Adia de novo. Tá verde. Né? Adia de novo. Vamos melhorar isso daí. Se a gente colocar 5 assinaturas, a gente consegue fazer uma emenda. Agora, não vou fazer porque é do Vitor. Teve uma pressão aqui. Todo mundo. Foi o projeto mais lido de todos os tempos. E aí a gente nega, né, R$ 73.500 para o ano que vem. E a gente aprovou aqui, a maioria, 30 milhões para empresas particulares. É um projeto que a gente suspendeu por liminar na Justiça. Conseguimos e com certeza vamos trabalhar aí para derrubar. Então, se aprova 30 milhões sem se preocupar. Vamos ajudar as empresas da cidade na questão do que ela investiu. E aí as pessoas que mais precisam, elas acabam ficando desassistidas, porque a política não chega. E a política, como eu falei, não é algo que eu inventei, gente. Eu nem sabia que tinha esse problema. Confesso minha falha como vereador, mas assim, é uma demanda de uma pessoa que trabalha na linha de frente. Não é de um cargo de confiança. Com todo respeito ao cargo de confiança, estou falando que é um pessoal que já está ali faz muito tempo, que não está aqui só nessa gestão. Então, assim, fico triste, né, de não ter passado, mas terei aí a oportunidade de colocar nos outros anos que Deus permitiu que eu permanecesse nessa casa. E por hoje é só. Obrigado, presidente. Boa noite, gente. Mais uma vez, meu muito boa noite a todos que estão presentes. Quero agradecer primeiro a todos que me mandaram mensagem, que oraram, torceram por mim, devido a alguns probleminhas de saúde que a gente vem passando aí. E hoje conseguimos estar aqui, né? Obrigado, Andevari, por ter conduzido aí essas 2 sessões que eu não estive. Ao Marcelo, ao Fernando, que esteve na mesa aí. E aos demais vereadores aí pela compreensão e pelo carinho, pela preocupação que sempre tiveram comigo aí. Agora é se recuperar, tratar e vamos em frente. Segundo, quero deixar aqui meus parabéns também ao prefeito da nossa cidade aí, que Deus possa abençoá-lo, né? E principalmente conceder saúde, que é o que mais importa, né? Sem saúde, a gente não é nada. E obrigado, já pego já. E a gente sabe que ele está passando um momento difícil, né? Está internado, segundo chegou para a gente, mas em breve vai se recuperar. Né? Teve o afastamento hoje, exatamente no dia do seu aniversário, mas creio que Deus vai cuidar, logo ele estará de volta na ativa aí e cuidando da nossa cidade. O que resta para a gente é sempre torcer, como cabreuvanos que somos, né? A gente quer ver uma cidade cada vez melhor. E torcer para uma cidade desenvolvendo e que tenha qualidade de vida para a nossa população cada vez melhor. E rapidamente falar aqui para as pessoas, funcionárias públicas que estão aqui hoje. Eu não estive semana passada, mas acho que a Devani passou o recado para vocês, a gente esteve conversando. Tivemos uma reunião da mesa hoje antes da sessão, ao qual o que vocês tanto pedem para a gente, que é justo, né? O pedido de vocês a gente está tocando para frente. Pedimos para a secretaria elaborar o projeto o mais rápido possível já. Tá? A mesa vai tocar o projeto para frente, elaborar. Vamos pedir só agora os estudos, o impacto financeiro, tanto do Executivo quanto da Câmara, porque temos funcionários da Prefeitura e da Câmara também que necessitam disso. Mas a gente já tivemos uma conversa com os outros vereadores também, que puder contar com essa casa, a gente vai tramitar o mais rápido possível, para que seja aprovado nas próximas sessões já. Tá certo? A gente vai marcar depois, não hoje, mas uma reunião com vocês, comunicando o que está sendo feito, valores, tudo que estão sendo feito, para a gente poder corrigir, né, essa defasagem que tem de vocês aí. Tá certo? Então, conte com a gente, conte com a Câmara, conte com a mesa diretora, e a gente vai junto trabalhar em cima disso daí. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 27 de novembro de 2024,
quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.